A noção de país foi completamente destruída aqui em Far Cry 5. Sou o professor Josial, você está no Geografia Topzera e você sabe o que um Estado precisa para se tornar um país. Pois é, pessoal, como vocês podem ver aqui nessa placa, nós temos um dos líderes da seita, uma seita religiosa, que se apropriou e dominou o território de Montana. O território de Montana é um território pertencente aos Estados Unidos como país. Então, momentaneamente no game, que quando você não se livrar dessa seita religiosa, você vai ter um território que o Estado literalmente perdeu o controle. E tu tem que retomar. Essa é a missão do game. Pois bem, ali à frente tem um posto da seita que a gente tem que reconquistar, como vocês podem ver ali. Eles têm monitoramento, eles têm policiamento, eles mexem com a população, prendem a população com muita frequência e a gente tem que estar libertando. Mas você sabe o que um Estado necessita para se tornar um país? Eu vou estar me escondendo porque a gente não quer entrar em conflito com ninguém. Um exemplo aqui você vê um membro da seita com prisioneiros. Pois bem, pessoal, o Estado, para ser considerado um país, ele vai precisar de 4 condições, ok? 3 jurídicas e uma simbólica. A simbólica nessa situação aqui jamais que a seita religiosa iria conseguir. As outras a gente está em disputa. Vamos lá. Primeiro que a gente pode definir é um governo efetivo, um governo que administra o Estado. Então, o Estado é a instituição permanente que representa a autoridade do país, como vocês bem sabem. E também o governo é o que exerce a autoridade do Estado, no caso. O que acontece? O governo ele administra o Estado. O governo é formado por grupos de pessoas que, em um determinado período de tempo, administram o Estado. Então, eu tenho que ter um governo, ok? Eu tenho que ter o território. O território aqui de Montana foi conquistado pela seita. É uma guerra, como se fosse uma guerra convencional no mundo que a gente tem, que os países invadiam um ao outro para tentar anexar território um do outro. O território é básico para um país ser país, tá? Ele tem que ser bem delimitado por fronteiras que são bem definidas e bem reconhecidas. Reconhecidas por quem? Pelos outros países. Eu estou aqui tomando cuidado para não entrar em conflito com ninguém. Então, assim, reconquistar esse território aqui é por etapas. É como vocês pensarem na Segunda Guerra Mundial. Muitos territórios foram conquistados pela Alemanha e para reconquistar foi de pouco em pouco, um passo de cada vez. Enfim, outra coisa importante que não tem para a seita. A seita tem que ter o quê? Um povo. O povo de um país, tá? Quando ele vira nação, tá? O que acontece? A nação é uma identidade de um povo. O povo vira povo quando ele compartilha entre si uma série de hábitos e culturas. Aqui no Vale Roland, você tem a seita dominando. Mas a questão do povo, assim, é um conjunto de indivíduos, tá? Que reconhece o governo e cumpre as leis estabelecidas por ele, ok? O governo vai criar leis que vão pertencer daí ao Estado. Aqui a seita, ela tem as leis próprias dela e o povo não o reconhece. Ou o povo se une à seita, passa a participar dessa maluquice, ou ele acaba formando grupos de resistência que no qual, tá, vão para cima da seita. Então, o povo ele não está reconhecendo a seita como um governo, ok? Então, não reconhece o governo, o território não é da seita, é dos Estados Unidos. Nós, como agente, temos que reconquistar. E por fim, por mais que se tenha sucesso, a seita, vamos lá, a seita teve sucesso, conquistou o território, conquistou, nem que seja a força, o povo está sendo governado contra sua própria vontade, mas por medo passe a respeitar as regras da seita. O que eles precisariam?
precisaria do que a gente denomina de soberania, que daí sim é o elemento simbólico. E tu conquistar ela não é fácil, ok? Não é que seja algo tão obrigatório, mas hoje em dia é importante para você conversar com os seus pares. O reconhecimento por parte dos demais estados, o reconhecimento dos seus pares é importante para o quê, né? Para o exercício da soberania, que é basicamente a capacidade de tomar decisões autônomas sem se submeter, olha só, a autoridades externas. Isso não significa que os países não podem cobrar acordos, ações, ameaçar, negociar, cobrar compromissos estabelecidos por governos anteriores. A decisão final, no entanto, cabe ao governo nacional. Então, assim, a seita virou um país, na visão dela. Ela acha que isso aqui é dela. Montana, um estado da seita. O território é dos Estados Unidos. O governo é um governo autoritário que a população não reconhece. E dificilmente, se tivesse vitória nessa missão maluca aqui, não teria soberania. Então, o que um Estado, de fato, para resumir e concluir a aula, precisa para ser um país? Governo efetivo, território delimitados por fronteiras, um povo que reconhece ele e obedece ele a partir de leis, e a soberania, que é basicamente o reconhecimento dos demais. Então, como é uma zona de guerra, é uma disputa territorial. Quando o território não é reconhecido ou delimitado por fronteiras que sejam reconhecidas, é muito provável que em algum momento do tempo haverá um conflito. Certo, pessoal? Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.